Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco rosa, tenho sempre que colocar a mão para lembrar. Tô com uma blusa de bolinha, preta de bolinha branca, uma jaqueta, um colete jeans e tô com uma pulseira escrito Coragem, que é de uma ação social em prol das mulheres vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. E aqui na minha frente eu tô com o Francisco e a Nina. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Thaís. Obrigado, é um prazer estar aqui. Me descrever também. Agora? Pode, então vamos. Eu sou a Nina, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho ondulado, meio em cima do ombro, assim, mais pro curto. Eu tô com uma blusa bem colorida, assim, toda com flores, com desenhos geométricos. Tô com um relógio preto e um brinquinho pequenininho prateado. Maravilhosa. E eu sou o Francisco, eu sou um homem branco, de cabelo curto, levemente grisalho. Uso cavanhaque, tô de camisa preta e uso um relógio escuro também. Eu vou discutir o levemente grisalho. O que é o levemente grisalho? De leve, né? Não totalmente, né? Eu chego lá. Se eu sobreviver a esse mundo, eu chego lá. Pois é, né? Hoje, gente, tivemos o resultado das eleições nos Estados Unidos. Aí os meus amigos, a gente falando, nossa, o mundo vai acabar, né? Então, vamos ver se a gente chega. Né? O que será que nos aguarda? Mas hoje a gente vai falar sobre profissões e eu tô achando incrível que eu tô com dois profissionais aqui, que a gente vai falar de duas profissões diferentes e como elas se complementam também. Então, vamos começar com a Nina, que é palhaça. Eu estava comentando com você que a gente trouxe algumas palhaças aqui e eu sempre gosto de perguntar o que é ser palhaça, porque eu acho muito filosófico o ser palhaça. Eu acho que você tem razão, assim, porque é uma coisa bem profunda, é um lugar de estar no mundo bem diferente e que está relacionado. Ontem mesmo a gente estava num grupo de estudos, a gente estava falando do espanto, né? Desse lugar em que você ainda, como uma criança, se espanta com as coisas do mundo. E um espanto no bom sentido, né? Você se surpreende, você tem esse olhar de... Nossa, a gente pôs a luz aqui no estúdio, né? Nossa, que linda essa luz, né? Então a gente se encanta. Acho que o espanto, o encantamento... para mim é um lugar muito gostoso de estar. E eu acho que eu virei palhaça, assim... comecei a querer fazer o meu trabalho porque eu falei, eu queria que todo mundo conhecesse esse lugar. Nossa, é muito legal de estar lá, né? E pensando nos adultos, né? Porque realmente é um lugar da criança. Eu não gosto muito, sabe, Thaís, daquela história da sua criança interior. Tá. Brinca que criança interior tá lá no consultório com o Francisco, né? Ele fala, manda pra mim a sua criança interior. Eu gosto do adulto lúdico, sabe? O adulto que tá acessando esse lugar dentro de si. É uma lembrança, né? Uma rememoração, mas é você com a sua história, com os seus anos de vida, com toda a sua experiência, se encantando de novo, né? Então, para mim, ser palhaço, acho que hoje respondo por aí, assim. E você descobriu essa profissão depois de já formada em uma outra profissão, né? Que você é formada em publicidade, assim como eu. Exato. E a gente vai mudando. Então, quando a gente estava se preparando para vir para cá, né? Eu fiquei pensando, não sei que horas, mas assim, a coisa mais importante que eu queria falar é a gente poder se autorizar a transitar pelas profissões, sabe? Eu me lembro da angústia, eu estava, né? Domingo foi o Enem, e eu estava no carro ouvindo, a prova foi assim, eu falei, nossa, eu ainda lembro o meu nervoso do vestibular, né? E eu só pensei assim, graças a Deus, eu não tô nessa... Eu também tive a mesma sensação. Eu falei, nossa, graças a Deus, passei por essa fase já. E eu vi, assim, filhas de amigas prestando. Eu falei, gente, ainda bem que eu não tô mais nessa. Exato. E o medo de errar, né? Será que como se eu só tivesse aquela chance, como se eu não pudesse errar, né? O palhaço tem isso, né? Uma permissão para você errar, né? Acho que é isso também, uma coisa incrível do palhaço. Não, você pode errar, porque você vai fazer de novo. Você vai tentar de novo, e tá tudo bem, né? A gente não é perfeito, né? Essa é uma função super arquetípica dos palhaços. A gente não é perfeito, né? Mas, quando a gente é adolescente, tá ali, né? Todo mundo cobrando, e aí, o que você vai ser? O que você vai fazer? É bem difícil ter essa sensação. Então, eu fiz publicidade.
adorei tudo que eu fiz nessa época. Mas aí eu fui ver um espetáculo aqui em São Paulo, jogando no quintal, né? Um espetáculo de palhaço, super divertido, super gostoso. E me encantei, me espantei. Falei, né, o que é isso? E eu sempre fui uma criança, uma adolescente, sempre gostei muito de jogar, brincar. E era um jogo, né? O Jogando no Quintal eram 2 times de palhaço, né? Aquela coisa do improviso. Continua? Não, acabou? mas eles ficaram, assim, muito quase tempo, 15 né? anos em cartaz, né? Todos eles continuam como palhaço, trabalhando, né? Nas suas profissões, cada um com seus projetos, mas o Jogando mesmo, infelizmente, né? Que dá muita saudade. Eu ia sempre, né? Nunca parei de ir desde a primeira vez. E é isso. Aí eu falei, eu quero brincar disso. Então, começou como um hobby mesmo. Era uma aula por semana que eu fazia, adorava. Mas aquilo foi entrando em mim. Eu fui entendendo o espaço, o processo. E daí eu falei, eu quero ficar de palhaço. Eu quero viver a maior parte do tempo possível nesse estado incrível, gostoso, relaxado, de encantamento, né? Então, eu comecei a pensar, como que eu faço para trabalhar com isso, sabe? Aí você saiu de agência e... E não fui direto. Thaís... Levou 7 anos do dia que eu falei, eu não quero ser mais publicitária. Pro dia que eu consegui, né, pensar coisa bem prática de profissão, ganhar dinheiro para me sustentar como palhaça. Tá. Às vezes as pessoas ainda resumem, ela era publicitária e virou palhaça. Não. Foram 7 anos de trajetória. E nesse meio tempo eu trabalhei com sustentabilidade. Então eu fiz uma segunda carreira antes do palhaço, que foi dar consultoria na área de sustentabilidade. Que eu também adorei. Adorei fazer. Mas realmente o meu coração já estava totalmente conquistado, sabe? E eu acho que para a sustentabilidade o palhaço é incrível. Porque a gente trata esse assunto com muito peso. Muito pela dor, né? O mundo vai acabar, você está fazendo tudo errado. E eu acho que a gente precisa ter um outro olhar. Quem sabe o humor e o amor ajude a gente a mudar, sabe? Nossa, perfeito. Eu também sou super a favor de fazer essas transições de carreira. Eu não sei se tem a ver com signo, não sei. Mas eu sempre quero fazer uma coisa diferente. Olha, você está com psicanalista, com signo, eu diria que não tem, hein? Então, né? Pois é. Talvez por isso eu tenha saído um pouco da psicanálise. Mas vamos entrar agora na carreira do Francisco, que você é psicólogo e psicanalista. Como foi a escolha da profissão para você? Você sempre quis ser psicólogo? Não, na verdade, assim, eu tinha 3 interesses na época, falando da época do vestibular, né? Eu já tinha feito uma formação em análise de sistema. Uau! Trabalhava já com informática, enfim, mergulhava mesmo nesse assunto, só que eu sentia que, para mim, a tecnologia, a informática não trazia as respostas que eu buscava na vida. Né? Uma coisa quase que existencial, assim. Eu falei, bom, era um trabalho repetitivo de reprodução do sistema. Não fazia nenhuma transformação. Eu ia só adaptar as pessoas a uma nova realidade ou a um trabalho mais exigente. E aí eu resolvi buscar outro caminho. Então eu optei por geografia, história e psicologia. Meu Deus. Nossa. Que passasse. Eu escolhi 3 escolas que eu achei que eram muito boas na época. Uma muito boa em geografia, uma muito boa em história, uma muito boa em psicologia. E psicologia foi o primeiro resultado. Então, foi meio assim que eu escolhi. Eu não fui ver o resultado das outras, se eu passei ou não passei. Já me encantava muito a psicologia pelo mistério que é o ser humano. O funcionamento da mente, o que está por trás dos comportamentos, das ações, o que leva uma pessoa a agir de uma forma e não de outra. Isso sempre me encantou e sempre me intrigou muito. Né? E aí, bom, a psicologia se apresentava como um campo muito fértil para eu mergulhar nesses mistérios, nesses segredos. Né? E realmente foi acho que uma escolha muito certeira. E você sempre quis clinicar quando você começou a fazer psicologia? Porque a psicologia tem várias áreas de atuação, né? Muitos campos, muitas áreas. E eu não conhecia, eu não fui alguém que pesquisou a psicologia antes de entrar na psicologia, né? Eu tinha uma colega que ficava revoltadíssima, porque ela já tinha lido todos os autores, já sabia todas as linhas, já sabia o que ia fazer. E eu não, eu estava ali aberto para o experimento, eu queria ver a psicologia se apresentar, né? Mas a clínica sempre me encantou
pelo contato com o sofrimento, pela possibilidade de alguma retificação subjetiva, de alguma transformação, né, na forma da pessoa sentir a vida e estar no mundo. E logo eu comecei a trabalhar com clínica, também sempre me encantei pela saúde mental, né, por casos muito próximos na minha vida inteira que eu tive que enfrentar de questões de saúde mental, e eu me sentia muito à vontade nesse meio, né, ali junto com a loucura, junto com os delírios, dando voz para as pessoas que não são escutadas porque elas são delirantes, enfim, porque elas estão em algum tipo de sofrimento. E o exercício que fazer esse trabalho exigia de mim, da minha relação comigo mesmo, de eu também me preparar, eu também cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha saúde física, para estar inteiro, para fazer esse trabalho, para oferecer o melhor que eu puder no momento para a pessoa, né? E ver os resultados acontecendo, porque fala-se muito que a psicologia e a psicanálise não apresentam resultados mensuráveis. Mas não é verdade. Tá. Né? A verdade é que dos trabalhos que eu já fiz na vida, e não foi só com informática, já fiz muitas outras coisas, nenhum trabalho eu me sinto tão gratificado quanto a clínica na psicanálise. Toda semana, em algum dia da semana, eu fecho a porta do meu consultório encantado com alguma coisa que aconteceu ali dentro. Que eu vi alguma transformação acontecendo, que eu vi alguém tendo uma sacada de algo que, para quem está de fora, é evidente, mas a pessoa se apropriar de uma percepção dela mesma, às vezes é muito difícil, porque passa por aceitar uma parte dolorida de si, né? Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, e quando eu vejo os resultados da clínica, isso me conforta, né? Isso me traz uma sensação de gratificação muito grande. Então, no trabalho clínico, eu sou muito feliz, e eu acho que ele é a base também para o trabalho que a gente faz junto. Né? Porque é ali que aparecem as questões que são debatidas na atualidade, os sofrimentos, a forma como as pessoas se relacionam com as questões do mundo. Está tudo ali, tudo aparece ali. E né, são questões muito parecidas, né, que aparecem. Com todas as particularidades que existem, em algum lugar existe um diálogo possível, porque está todo mundo vivendo esse mundo no tempo de hoje. Né? Então, de alguma forma, isso vai aparecendo. E quando a gente vai fazer estudos clínicos com colegas, quando a gente vai nos congressos e observa quais são as questões que vêm chamando a atenção, você vê que está todo mundo ali mais ou menos observando os mesmos fenômenos, com as mesmas preocupações, como que o sujeito de hoje sofre, como que ele encontra soluções para lidar com o mundo de hoje, e você vê que existe algo, né, que realmente dá para a gente conhecer e se apropriar e atuar clinicamente. Então, é muito gratificante. E essa escuta que a clínica ajuda a gente a praticar, a se tornar, né, mais profissional nela, depois ela vai me servir também para poder pensar como que a gente faz o nosso trabalho dentro das empresas, das instituições, junto com professores, junto com organizações de toda a natureza, porque a gente encontra ali pessoas que também estão nesse mundo, nessa época, com esses sofrimentos, e estão procurando alguém que possa dialogar com eles. Né? Sim. Antes da gente falar sobre relações simplificadas, para quem vai escolher o curso e está em dúvida, quero fazer psicologia, mas de repente, sei lá, psicanálise não é um curso de graduação. Qual a diferença entre psicologia e psicanálise? Bom, legalmente, né, institucionalmente, você já começou a dizer, né, a psicanálise ela não é uma profissão. Ela não é uma profissão regulamentada nesse sentido. Ela não tem uma lei brasileira que cuide do ofício do psicanalista. Tá. Então, legalmente, essa é a principal distinção. A psicologia tem uma lei, ela tem um conselho, né, instituído por lei, que vai regulamentar o ofício do psicólogo, vai colocar um código de ética, vai fazer a leitura do mundo e ajudar os profissionais a se posicionarem eticamente, tecnicamente, né, de acordo com o que a gente enfrenta hoje.
Então, legalmente, tem uma diferença muito grande. A psicanálise ela não deve ser regulamentada, na minha opinião, e na opinião de muitos colegas, das Desde principais Freud, instituições. Né? Inclusive, é posto pelo Freud, né, que a psicanálise ela deve ser leiga, ela deve ser laica, no sentido de que ela atende a uma outra ética, não é o código de ética profissional, mas é a ética daquela pessoa, do desejo daquela pessoa que se dirige ao consultório do psicanalista para olhar para si, para olhar para questões, porque isso é uma coisa de uma coragem, eu sempre digo isso, uma coragem tremenda, e a pessoa tem que estar muito implicada no desejo dela de encontrar a si mesma. Porque no processo analítico a gente encontra muitas verdades. Né? E não tem nada mais temeroso para o ego do que a verdade. Embora seja a única coisa que possa curar a gente, né? É aquilo que a gente mais teme também. Então, há uma ética nesse sentido que não é uma ética de um código que uma instituição que regulamenta a profissão pode colocar como funcionamento do trabalho analítico. É uma outra questão. Né? E a regulamentação ela engessa esses lugares e começa a determinar como que deve funcionar uma coisa que, às vezes, a ética do indivíduo, do sujeito, não obedece à ética da instituição. E esse conflito não pode acontecer na psicanálise. Né? Então, é um outro cuidado que a gente tem com esse lugar profissional, né? Embora não seja uma profissão, é um lugar profissional, e que diz respeito à relação do analista com a pessoa que procura análise. E essa relação tem que ser muito cuidada. Né? E tem que ser cuidada pela dupla, sobretudo pelo analista, e não por uma instituição externa. Né? Então, tem algumas diferenças nesse sentido. Em outro sentido, a psicologia, ou as psicologias, porque são várias, elas, em geral, elas apresentam uma teoria que vai dar conta de vai categorizar um sofrimento e, a partir dessa categorização, apresentar ferramentas, técnicas, como você quiser chamar, para responder a essa queixa que foi categorizada previamente. A psicanálise ela não tem essa caixinha de ferramentas prévia. Isso vai ser construído junto com a pessoa que busca a análise. Porque o objetivo, embora, né, o objetivo da psicanálise é um pouco diferente nesse sentido. Né? Assim, a psicologia ela vai buscar, como é da área da saúde, ela vai buscar uma cura. Podemos questionar esse conceito de cura de milhões de formas, mas tem uma relação com a ideia de cura. E a psicanálise não. A psicanálise tem uma relação com a ideia de uma reconfiguração dos sintomas, de maneira que você consiga lidar com os seus sofrimentos de uma forma menos sofrida. Certo. Ou uma forma mais tranquila, mais leve, como quiser dizer. Né? Ela não tem essa pretensão de cura e que, convenhamos, em se tratando de psiquismo, é uma pretensão muito ousada da psicologia dizer que vai entregar uma cura. Né? E aí é isso, a gente precisa questionar essa ideia de cura, né? Mas algumas linhas de psicologia não questionam. Elas dizem que vão fazer a cura, embora isso muitas vezes signifique só remissão do sintoma. Tá. Um exemplo, né, um caso que é compartilhado, né? Uma pessoa que tinha um medo de entrar em avião, né? E ela vai fazer uma psicologia e que vai treinar ela para em 3 meses estar dentro do avião. Né? Ela entra no avião e faz a viagem. Né? Quando ela volta, ela começa a apresentar um outro sintoma que nunca aconteceu antes. Esse é um caso real. Né? Que para um psicanalista teria sido um fracasso retumbante, mas para um psicólogo é um sucesso. Por quê? Porque a pessoa fez a viagem de avião, mas para a psicanálise é um fracasso porque ela deslocou o sintoma para uma outra coisa. O problema não foi resolvido, nem foi elaborado. Né? Que eu acho que essa pergunta da Thais é uma pergunta que muita gente faz para a gente, e junta mais um que é o psiquiatra. Né? E eu não sabia, eu fiz anos de terapia, só quando eu conheci o Francisco que eu entendi a diferença de psicologia e psicanálise. Poucas pessoas sabem. Exatamente, eu nem sabia que linha eu
eu fazia. Exato. Antes de conhecer ele, etc. E a gente, assim, eu, né, quando eu tô de conselho, eu costumo simplificar bem, tá? Então, atenção, uma simplificação. Tá. Você tá com uma ansiedade. Você vai no psiquiatra, ele é o médico da mente. Então, ele vai trabalhar com objeto, corpo. Ansiedade, então, tá acontecendo isso no teu cérebro, vou te dar um remédio e provavelmente sua ansiedade vai melhorar. Se você parar o remédio, o que será que vai acontecer? Claro que um bom psiquiatra também vai te mandar para entender a causa dessa história. Vai te mandar, por exemplo, para um psicólogo ou para um psicanalista. O psicólogo vai por esse caminho que o Francisco está falando. Ansiedade, então, o que é o teu gatilho, né? Que é uma palavra que está na moda aí, que é meio também questionável, mas enfim... O que está acontecendo? Vamos fazer então, você entrar no avião, ansiedade, entrar no avião, vamos fazer isso aqui. O psicanalista chega com a sua ansiedade, ele vai falar, deita aí no divã. Vamos ver essa história. O que para muita gente, pra gente que quer uma ansiedade, imagina, você quer que resolva já, né? Você já tá ansioso. E aí você fala, deita no divã, ai meu Deus do céu. Então parece mais longo, mas para mim, né, e até na minha experiência pessoal, é mais efetivo, é só isso, né? É como você vai se desenvolvendo, mas aí já é bem particular, eu acho que realmente é uma coisa mais... Mas acho que é uma diferença mais fácil a gente entender, muito, né? Assim. E é legal para quem vai escolher alguma terapia saber qual é, não só quem vai escolher a profissão, mas quem vai escolher como se tratar. Não, agora eu preciso resolver isso rápido. Isso, então vai ser isso. Exato, né? Exato. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que aconteceu comigo também, que você falou, não vi nada da psicologia antes de entrar. Eu também não vi nada da publicidade. Jura? Eu não Nossa, sabia. eu li, assim, a grade curricular, fui em palestras de publicidade. Nada, eu entrei sem saber como era uma agência de propaganda. Uau! Mas foi alguma, sei lá, indicação? Não, então vamos analisar melhor. Vamos. Eu acho que eu queria cinema. Eu adorava cinema. Tá. Mas eu vim do interior, ninguém na minha família era de cinema. Eu acho que eu não tive coragem de falar assim, vou fazer uma faculdade de cinema. Coragem também, assim, era muito distante. Tipo assim, o que será que é fazer cinema, né? E daí eu tinha pensado em jornalismo. Eu gosto de falar, gosto de escrever, então vou fazer jornalismo. E passei eu fiz cursinho. Então acho que vou fazer jornalismo, mas tinha aquela coisa do cinema. Eu acho que a publicidade me pareceu metade do caminho. Mas é mesmo. Não é? Entendeu? Une tudo. E é mesmo, né? Então fui isso, mas pesquisar, saber o que acontecia, nada. Eu caí muito de paraquedas, assim, sabe? Olha. Mas acertei também, porque tinha na faculdade tudo o que eu queria, assim. Lembrei. Eu queria que tivesse uma faculdade de humanas. Esse era meu sonho, meu e da minha irmã, que era mais nova. E a faculdade, o primeiro ano de publicidade, na minha faculdade, pelo menos, eu tive psicologia, tive semiótica, tive fotografia, tive história, né? Então, são coisas... Né? Então, acho que foi meio por aí. Uniarte também. Exato. Eu sempre indico para as pessoas que querem fazer comunicação. O que eu faço? Publicidade, você entra e depois você escolhe o que você vai fazer. Eu tenho amigos que estão em várias áreas diferentes. Pois é, exato, exatamente. E aí a gente está aqui falando de psicólogo, psicanalista e palhaço. O pessoal, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Expliquem pra gente. Tudo a ver. As duas começam com P. Além de começar com P. As duas profissões são profissões que as pessoas acham que você não tem trabalho nenhum, porque ele fica lá sentado o dia inteiro, né? E eu ponho o nariz, saio aí alegrando, isso deve ser muito fácil. Também. As duas profissões esgotam a gente, né? Totalmente, mas ninguém percebe, porque, né? Tem muita energia envolvida. E trabalhar junto, as duas profissões trabalhando junto. A gente trabalha junto, né? Fez essa junção de psicólogo, de psicanálise e palhaço há muito tempo. Né? Assim, é 2016 que a gente começou a fazer esse trabalho. Isso. Né? Foi direto pela consultoria Relações Simplificadas que vocês começaram. Essa consultoria, ela nasce porque a gente percebeu que os profissionais de saúde, nasceu para a área da saúde, né? A ideia original era atender os profissionais de saúde, que são técnicos maravilhosos, mas que não têm uma formação básica de psicologia e psicanálise aplicada no dia a dia, né? Assim, em prática. Pessoas muito boas em lidar com a dor e nem tão boas para lidar com o sofrimento. Médicos principalmente, né? Pelo que eu percebo. Eles cuidam da dor, mas o sofrimento é outra história, né? O sofrimento contamina muito mais rápido do que a doença, né? Você vê alguém sofrendo, imediatamente você é tomado por alguma coisa, né? E no dia a dia, se você não olha para isso, se você não tem uma técnica para cuidar disso, o nível de estresse, ele
aumenta muito, né? As profissões mais estressadas hoje, né, mais próximas da burnout, por exemplo, são as profissões que lidam com gente diretamente no atendimento. Médicos, professores, profissionais, né, bombeiros, policiais, profissionais militares do atendimento nas cidades, né? Então, são profissões que têm um desgaste muito grande e algum conhecimento da nossa área poderia entrar muito bem para ajudar eles a administrar essas questões do estresse do dia a dia e da relação com o paciente, com o colega. E aí, eu já conheci o trabalho da Nina e convidei ela para fazer parte desse curso, vamos dizer assim, por conta das habilidades que ela traz da área do palhaço. Então, você quer falar porque um pouco tem duas sobre... coisas, né? Às vezes, à primeira vista, era trazer a leveza para os assuntos, porque as pessoas não gostam de falar, né? Ainda é um grande tabu a questão da saúde mental. Se você tem, assim, uma gastrite, ai, nossa, gastrite, tô com dor de dente, nossa, vai no meu dentista. Mas, por exemplo, se uma de nós aqui, se a gente se encontrou e tem, aqui agora, que a gente estava conversando aqui fora, tô com crise de ansiedade, a gente não comentaria, é uma coisa muito pessoal, você conversa com a sua melhor amiga apenas, né? No trabalho, numa empresa, nossa, você fala baixo. As pessoas estão com burnout, com depressão e medo de serem... E se eu falar? O que vai acontecer comigo? Né? Então, a primeira função de colocar a linguagem do palhaço era dar leveza, dizer assim, não, podemos falar. Isso é humanidade. O corpo fica doente, a mente também. O palhaço é alguém que tem autorização para circular e falar, né? Falar o que não precisa é a herança falado, do bobo da corte. É essa coisa arquetípica mesmo. O que o bobo da corte fazia? Todo mundo está pensando. Ontem no evento a menina falou, você fala tudo que a gente estava pensando. Eu falei, é isso que eu tô aqui para fazer, né? Então, é isso. A gente pode trazer na psicanálise, né? Você também é... Você já contou para todo mundo que você é psicanalista também? Eu falo em todo episódio. Porque eu fiz curso de psicanálise. Porque então, não tem como não trazer as coisas que eu estudo, né? Exato. Então, você conhece a tal que eu aprendi, né? Com as pessoas da psicanálise, o conceito do não dito, né? E os não ditos, eles circulam e eles fazem mal e tá tudo ali, é o bode na sala, né? O nome popular do não dito é o bode no meio da sala, ou o elefante no meio da sala, né? E o palhaço vai lá e vai falar do elefante, vai falar, gente, tem um elefante aqui, vamos parar e vamos conversar do elefante, vamos conversar, e aí todo mundo ri, imagina, todo mundo tá tenso, ninguém quer falar do elefante, mas o palhaço vai abrir esse caminho, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa importante a gente faz jogos de palhaço. A formação de um palhaço é um lugar, chamar as pessoas para a presença, um lugar de interesse, de verdade, de eu me sentir menos assustada ou com medo de falar o que eu preciso falar, o que eu quero falar, e de poder errar, né? Porque quando a gente brinca, a gente traz o brincar. E quando a gente brinca, vou deixar você falar do brincar, que você está bom no brincar ultimamente, mas quando a gente brinca, a gente experimenta, a gente se conhece. Então, tem uma função bem técnica também da linguagem, não só essa de tornar o ambiente mais propício, mas também trazer esses elementos para as pessoas. Né? Numa proposta, né, que tenta responder às demandas do mundo de hoje, quer dizer... de que seja um trabalho relativamente curto, relativamente rápido, que entregue conteúdo, né? Então, não dá para a gente virar as costas para o que as pessoas precisam hoje, né? Essa é uma postura que a gente adota e que às vezes não é muito compreendida em alguns meios, né, mais tradicionais ou progressistas. Mas, se a gente não tenta, de alguma forma, dialogar com essa demanda, a gente nem chega. Né? E a gente precisa chegar nas pessoas e falar com as pessoas, porque elas estão lá sofrendo. Né? E quando a gente permite, por exemplo, a presença de um palhaço, né, que ele traz elementos para um curso de algumas horas ou um dia, que permite que a assimilação do conteúdo aconteça de forma muito mais intensiva, muito mais rápida, muito mais efetiva, né, do que ficar só na teoria lidando com questões que, de fato, a gente não quer ter que lidar. Vou descobrir que existem sofrimentos na vida, eu prefiro quem me diz que a vida pode ser vivida sem sofrimento, o que é uma grande mentira.
né? Mas as mentiras, elas hoje em dia, elas ganham vida, né? Então, veja, é um trabalho muito difícil, desafiador, você chegar para as pessoas e falar para elas, olha, trabalho, dá trabalho. Parece tão óbvio, né? Mas você vai ter trabalho para se relacionar, você vai ter trabalho para executar sua tarefa, você vai chegar no final do dia cansado e está tudo bem. Faz parte. A questão é como que você lida nesse meio tempo para você não se desgastar além da conta, além da sua capacidade de se recuperar. Só né? que a promessa de que o trabalho vai ser lindo, maravilha, você está realizado, você já achou seu propósito e aí vai ser suave. A concorrência é muito desleal. Ah, é? Porque a galera vende isso. Vende assim, isso. O que é o ideal de propósito, né? Que vende-se muito para ele. Não, eu vou te ensinar a você identificar o seu propósito e depois que você chegar lá, você vai trabalhar sem sofrimento para o resto da sua vida, sendo feliz no mundo de nuvens. Não é verdade. Não é verdade. Você pode ter o seu propósito muito bem definido, vai ter uma segunda-feira chuvosa, que eu vou te contar. Você não vai querer sair da cama. Você vai falar assim, sério que eu tenho que trabalhar naquilo que eu amo? Hoje eu não quero. E tudo bem. Você vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Mas se você sabe que isso acontece, você não sofre tanto quando isso acontecer. Do que você ficar se iludindo achando que então o problema é comigo, o problema é com o meu propósito, o problema é o meu chefe. Você vai ter que achar um problema e não entender que isso é só uma condição da vida que passa. Né? Os sofrimentos vão passar, as alegrias vão passar, isso faz parte. Mas hoje em dia vende-se uma ideia muito... a concorrência é muito desleal nesse sentido, porque está todo mundo dizendo, olha, faça o meu teste, você vai saber o seu perfil, vai arrumar um trabalho nesse perfil e você vai ser feliz para sempre. Mentira. Você vai gastar dinheiro falar e vai isso se para quem está escolhendo, né? Porque é isso. Então, nesse sentido, o nosso trabalho ele vai também ajudar as pessoas a lidarem com esse sofrimento comum da vida. Tá. Lidar melhor. Vocês já trabalharam com pessoas que estão escolhendo a profissão ou com quem só com quem já está no mercado de trabalho? Porque é muito importante vocês mostrarem isso também, né? Toda vez, ontem à noite, a gente estava no grupo de estudos e uma pessoa que é ela foi professora há muito tempo, né? Ela falou, vocês tinham que estar nas escolas, né? Isso! É muito comum falarem isso pra gente. Mas é engraçado, né, que as escolas, mesmo as particulares, investem pouco, né? Assim, nesse olhar, né, mais profissional, assim, é como se fosse... Então, por exemplo, a academia fala, nossa, que esquisito, vocês trabalham nas empresas. Então, os setores não se conversam, daí a escola fala assim, nossa, mas o que é isso? Então, não conversa com a academia. Então, engraçado é uma palavra leve aqui para o que significa isso, né? A gente não ser capaz de ter uma visão sistêmica e conversar, né? Então, seria muito legal. E a gente, eu acho que o mais perto disso é trabalhar com os estagiários, trainees, mas eles... então, assim, eles são pessoas que já estão em algum tipo de curso, né? Mas como a gente trabalha... O que a gente tem feito muito é trabalhar com professores. E isso é muito legal, assim, sabe? Né? E dizer para eles, né? Ou levar essas ideias, esses conceitos, para que eles possam transmitir para os alunos, assim, né? Mas sim, a gente queria estar em tudo quanto é lugar. O canal, né? O canal no YouTube, depois a gente vai falar. Mas o canal no YouTube é por causa disso, né? A gente começou a fazer o trabalho nas empresas. A gente falou assim, é isso mesmo, esse é o caminho. Está sendo super legal, mas isso não pode ficar fechado. Isso aqui tem que ir para o mundo. E aí que o Francisco falou, vamos fazer um canal no YouTube, vamos botar todo o nosso conteúdo. E ele está lá, todo o conteúdo. Então, e tem muito conteúdo lá. Tem, inclusive, sobre a Semana da Cultura Psi. Semana da Cultura Psi. Conta um pouquinho sobre esse conteúdo que vocês têm. Esse foi um projeto que a gente desenvolveu durante a pandemia. Na verdade, é um projeto que a gente já pensava antes, né? De alguma forma, tentar fazer um festival que servisse de convite para as pessoas para conhecerem a mente através da arte. Que maravilha. Essa é a chamada. Então, vamos lá. Cultura Psi. Para a gente ter uma cultura mais próxima das questões da mente. Tá. Né? Da saúde mental, que é o que a gente fala. Da saúde mental. Então, a gente falou assim, a sociedade precisa de uma cultura mais favorável. E a gente sabendo que isso é tabu e assusta, vamos fazer através da arte. Ai, que legal. Isso. Então, só que veio a pandemia, esse projeto era para ser presencial. Era. Já estavam todas as negociações, orçamento, já tinha tudo. lugar, já tinha tudo. E aí veio a pandemia. E a Gaveta. gente falou, deixa para um outro momento. Daqui 40 dias a gente faz, né? né? E aí a gente começou a fazer durante a pandemia, assim, bem quando começou a pandemia, até
quase o fim. 4 dias depois que teve lockdown. A gente 4 dias depois começaram? Uma escuta. Né? Não a Semana da Cultura Psi. 4 dias depois a gente teve ideia desse projeto. Que a gente começou a perceber que as pessoas iam sofrer muito. A gente já tinha relatos de sofrimento no mundo inteiro, né? Na China, na Europa. Assim, as pessoas estavam pirando e a gente falou, aqui no Brasil a gente vai pelo mesmo caminho. Tá. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente tem por conta desse trabalho que começou na saúde, depois foi para as empresas, eu desenvolvi um método de escuta que não é terapêutico, mas ele promove, às vezes, um efeito terapêutico, que é bem diferente. Né? Mas é um método muito curto, com início, minutos. Meio e fim, de escuta única, né? E que promove alguma coisa ali no sentido de uma organização muito básica, mas que no momento da pandemia as pessoas não estavam conseguindo ter nem isso. Nem esse básico de organização para pensar na própria vida e tomar as decisões que elas precisavam tomar. Isso é um grau de sofrimento tremendo. Então, eu compartilhei o método com colegas. Então, como ele fez análise de sistemas, ele montou o site. Que ótimo! Ele é o TI, gente, é muito bom isso. Ainda tem tudo que as pessoas falam, Thaís, isso é outra coisa. Você jogou tudo fora, a sua publicidade. Não, você vai adicionando. Então, ele pegou essa experiência. As nossas mudanças de carreiras, elas somam. Elas não são perdas, né? Então, hoje eu tenho muitos benefícios no meu trabalho porque eu tenho um conhecimento de informática bastante vasto. E a gente fez, então, esse sistema, as pessoas se agendavam gratuitamente, tinham mais de 60 psicanalistas voluntários trabalhando junto, e a gente começou a escutar as pessoas, fazer uma experiência de escuta. Ficaram 18 meses fazendo esse trabalho. Foram mais de 8.500 escutas no Brasil inteiro, porque era online, então todo mundo acessava. Muito rico, muito Foi aí que a gente conheceu a Luciana, que o pessoal não está vendo, mas está aqui no estúdio também. Foi aí! Porque a Luciana foi a voluntária de ajudar a comunicação dessa história, porque as pessoas precisavam de ajuda e não sabiam aonde, né? Sim, onde procurar ajuda. Então, também foi fundamental. Que legal! A Luciana fez um trabalho maravilhoso para a gente botar na grande mídia, para chegar mais pessoas, e a gente conseguiu ter movimento no sistema por muito tempo, né? Funcionou o tempo todo. E durante as escutas eu fui percebendo que as angústias, por onde que estava caminhando os sofrimentos, né, de modo geral, assim, populacionalmente, dava para ter uma visão. E aí a gente falou, bom, a ideia da Semana da Cultura Psi não vai poder ficar na gaveta. A gente vai ter que fazer e fazer do jeito que dá, fazer online. E foi quando a gente, no meio da pandemia, e foi relativamente tranquilo, porque os artistas também estavam em casa, não estavam viajando, tinham uma disponibilidade e tal. Eles foram muito generosos, né? Gilberto Gil, né? Participou. Olha, eu falo lá no vídeo e é verdade. O dia que falou assim, ele vai participar mesmo, né? A Flora Gil respondeu o WhatsApp. Eu fiquei tremendo umas 2 horas de emoção. Então foi Fernando Meirelles, fez com Joel Birman, depois o Rodrigo Santoro com Vladimir Safatli. E o lance era o seguinte, o artista escolhia uma obra dele em que, por exemplo, o Fernando Meirelles falou, quero escolher 2 papas, que quando eu fiz esse filme, a questão da culpa, ela me habitou, eu achei super interessante, escolheu então o tema da culpa. Então, a partir de 2 papas, ele e o Joel, com a mediação do Francisco, conversaram sobre a questão da culpa. É o que eu mais assisti, eu já assisti 3 vezes esse. E por isso conhecer a mente através da arte. Você vê uma obra de arte, tem algum aspecto humano ali que aparece, incômodo ou não, a gente pinça esse aspecto e começa, a partir da obra, a discutir uma coisa que é nossa. Que todo mundo vive, né? Todo mundo tem culpa, todo mundo tem fé, todo mundo tem inveja, né? São temas que a gente discutiu e que ajuda as pessoas a se aproximarem dessas questões que às vezes a gente acha que é coisa do vizinho, que só ele que tem, e a gente vê que a gente também é tocado por essas coisas. Ou às vezes a gente acha que só a gente tem e depois percebe que é compartilhado. Todo mundo fica se culpando, nossa, como eu fui invejoso aquele dia, como eu fiquei com raiva aquele dia. E não, a questão não é sentir ou não sentir essas coisas, é o que você faz quando você sente, né? E esse é o recado que a gente quis trazer. Esses sentimentos, essas questões muito humanas, elas habitam a gente. O que a gente faz com isso? Que é uma questão que às vezes as pessoas se perdem porque param antes, na culpa ou na negação.
Tá. Né? Aí acaba jogando para debaixo do tapete. Exato, exatamente. E deu para se aprofundar e conversar de coisas muito interessantes. O Rodrigo Santoro escolheu Heleno. E aí eles conversaram sobre a loucura, né? E o Vladimir Safato ele colocou uma coisa muito incrível, né? Aquela ideia assim, o que é a loucura, né? A loucura é quem está fora dessa sociedade, mas essa sociedade que está nos enlouquecendo, a gente tem que adequar o ser humano a isso. Então, é um papo muito bacana, assim. Então, o primeiro ano foi isso, e daí fizemos o segundo ano também. No terceiro ano já não deu mais para fazer, os artistas estavam todos correndo por aí. Graças a Deus todo acabou. Mundo com a agenda cheia. Né? Isso foi um bom motivo, né? Mas a gente está aqui, né? Já preparando a terceira edição ao vivo, presencial de novo. E vocês vão divulgar no Instagram? Estamos preparando, aprovamos na lei, agora... legal, tá bom. Pode deixar, quando a gente tiver, a gente vai falar com você na Lei Rouanet, exatamente. Que legal. Então, estamos atrás agora, o patrocínio e tudo mais, sabe? E aí, mas as duas primeiras estão disponíveis no canal do YouTube? Estão lá no Relações Simplificadas, é só acessar, os papos são ótimos. Denise Fraga e a Maria Homem falaram sobre a sanidade mental, o Gilberto Gil com a Vera Iaconelli falaram sobre a fé. No ano seguinte, o Ney Mato Grosso, o Joel Birman voltou, eles falaram sobre o que é ser normal, super legal. O maestro João Carlos Martins falou com o Jean-Michel Vive, né? E eles falaram sobre as histórias, a memória, né? Que foi muito bonito. Cauã Raymond, gente, foi incrível com o Cauã Raymond, porque ele começou assim, meio... Assim, de longe, aí ele foi se aprofundando, contando a história da vida dele, puxado. Foi muito legal. Preta Gil e Alice Braga, dos artistas, né? Mas aí também os psicanalistas... Eu sempre falo, os psicanalistas não são tão famosos, assim, né? Não, eu sou super fã, assim, de psicanalista, né? Maria Homem, Vera Iaconelli. Gente, eu compartilho tudo. A Vera é um amor, eu gosto muito dela. Nossa, e ela foi indicada ao Jabuti agora, né? Foi finalista, né? Do Jabuti. Maravilhosa. Maravilhoso. E, não, gente, então quando ficar... quando for aprovado... vai conversar. E depois, no final, também, se vocês quiserem deixar os contatos para caso alguma empresa assista e puder investir. Não, porque é um tema que tá precisando de investimento, né? Então, e eu adoro esse tema. Assim, arte e saúde mental, eu acho que é uma combinação perfeita e é o que vocês fazem no Relações Simplificadas, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando no seguinte, porque geralmente a gente ouve assim, quando a gente vai contratar alguém ou, né, o pessoal que trabalha com isso, que é mais fácil contratar alguém que não tenha tanto conhecimento técnico, mas tenha uma boa relação, porque é mais fácil desenvolver o técnico, do que contratar alguém que não, é um bom técnico, mas não tem uma boa relação. Mas vocês trabalham com desenvolvimento de soft skills, né? Isso. Então, conta sobre isso. Como que é esse desenvolvimento que vocês fazem? Então, é possível desenvolver relações? Super. É um princípio elementar, fundamental, básico, assim, que tem que sustentar. Existe uma fé do psicanalista, né? O Bion fala sobre isso. Em algum momento, eu estudei Bion. Existe um ato de fé do psicanalista sustentar aquele trabalho ali, porque às vezes nem o paciente ele sustenta. Ele volta porque o psicanalista está investindo de alguma forma, acreditando que ele consegue. Até que ele consegue mesmo, né? É uma passagem muito bonita onde ele fala sobre isso. E, de alguma forma, se a gente não tiver essa fé, a gente não desenvolve o nosso trabalho. A gente não acredita que o ser humano é capaz de mudar, que ele pode melhorar, que ele pode melhorar no sentido de se livrar das suas afecções. Né? E agora, falando nisso, até me veio... Você falou, a gente não acredita? Porque você falou, a gente não acredita que... A gente não pode deixar de acreditar é que você acabou de ter um ato falho aí, viu? Não, é que eu me lembrei de uma outra história, né? Quando ela perguntou a diferença da psicologia para a psicanálise. Eu diria que eu falei da questão de cura. A psicologia vai buscar a cura, como a gente pensa, né? Supondo que um sintoma seu seja uma doença. Que às vezes não é uma doença, é só um traço de personalidade. Né? Então, você vai se curar de você mesmo? Isso é uma grande questão. A psicanálise também busca a cura, só que a cura, muito mais aquela imagem do queijo curado, que ele envelhece bem, né? Que ele envelhece melhor. Ótimo! É mais por aí essa questão da cura da psicanálise. Né? Você envelhecer com você mesmo bem.
E nesse sentido a gente precisa sustentar a fé de que as pessoas são capazes. No nosso trabalho nas empresas a gente já viu histórias maravilhosas. Recentemente a gente foi fazer um trabalho com uma equipe que a gente já tinha encontrado há alguns anos e a gente recebeu um desses, esse foi o último, por isso que eu estou trazendo, mas sempre a gente ouve essas histórias. Muito bonita de uma pessoa que trabalha nessa empresa e que contou que na época que fez o primeiro trabalho com a gente estava num estado de sofrimento terrível, uma vida completamente desorganizada, assim, tudo ruim na vida. E essa pessoa teve, então, contato com o nosso trabalho e começou a pensar que precisava cuidar de si, do seu mundo interno. Então, foi buscar uma terapia. Tá. 4 anos depois, a gente encontra ele e ele vem agradecer, porque foi um divisor de águas. Ele jamais teria buscado uma terapia na vida dele. E é essa pessoa que jamais buscaria uma terapia e que começa a cuidar de si, começa a colher os resultados e ver que a vida hoje é muito melhor, é que eu digo que o nosso trabalho é muito eficaz, porque são pessoas que nunca cuidariam de si mesmas e passam a cuidar. Então, eu vejo isso acontecer. De fato, assim, não é tão difícil cuidar da parte comportamental porque as pessoas não sabem como. E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que depende da própria pessoa. Se ela não quiser, não há nada que você possa fazer por ela. Então, o convite tem que ser muito bem feito. Né? Você tem que abrir uma porta, mas falar, olha, lá fora é muito mais legal. Porque ela sabe, até suspeita que tem uma coisa legal, mas se você não convidar bem, ela não vai, ela vai ficar ali rodando no sofrimento dela. Já viu aquele... Só desculpa te cortar, mas aqueles vídeos de criança que circulam na internet que ela está com a mão num buraco, chorando. Aí alguém vai lá, simplesmente puxa o braço e sai a mão do buraco. Aí ela enfia a mão de novo para voltar a chorar. Parece muito infantil, mas no fundo, muitas vezes a gente faz isso com os nossos sofrimentos. A gente tem como sair, mas a gente insiste um pouquinho mais porque a gente está precisando de alguma outra coisa. Não é só tirar o sofrimento, mas talvez reconhecer, talvez ajudar o processo de elaboração sobre esse sofrimento. É o medo de quem eu vou ser sem ele. Né? Um monte de questões. Quem sou eu sem minhas tensões? Por isso que o Clarice fala disso também, feito. Né? É verdade. Então, mas a gente repete toda hora. Nas empresas, a gente deveria ter aprendido isso na escola. Então, o que a gente faz... Então, poderia ter aprendido isso que a gente faz na escola, né? Seria uma necessidade. Tem uma frase bem corrente nas corporações que é assim, a gente contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Isso. Aí, outro dia, alguém até falou assim, não, então você está contratando, você não sabe fazer uma boa contratação, né? Mas o fato é, né, a gente, ao não ter aprendido na escola, e você vai se desenvolvendo, e não tem a matéria, relações ali na tua escola, na tua faculdade, a hora que você chega, você tem uma equipe cheia de gente, cada uma com a sua subjetividade, com as suas questões, fala, gente, vamos colaborar num ambiente que é desenhado a sociedade para competir. Você tem a receita para a coisa não dar muito certo. Então, você precisa desenrolar essa história. Você precisa primeiro... Exercitar isso que não foi... Precisa exercitar. Feito, Então, as soft skills... A tal da história também está muito na moda, a segurança psicológica. Eu fico feliz. Quando eu falo tá na moda, não é uma crítica, não. Ainda bem, vamos falar de segurança... Thaís, muito importante. Segurança psicológica. Então, é um tema de, assim, tem segurança psicológica para trabalhar aqui? E é um tema que já é estudado na academia há muito tempo, né? Mas o Google resolveu botar a mão na história e ficou famoso. Ótimo. Então, quando o Google foi pesquisar... Aí o Google gastou milhões. Podia ter chamado a Consuelo, que ela ia dizer, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o Google queria achar um algoritmo. Tipo assim, qual é o algoritmo? Como é que a gente faz para montar uma equipe de alta performance? E eles acharam que era uma questão mais algorítmica mesmo. Menos humana, menos subjetiva. Eles vão lá, pesquisam, gastam esses milhões, todos descobrem que não tem. Mas eles descobrem umas coisas importantes, eles vão dando umas características de uma equipe de alta performance. E uma das principais é alta sensibilidade social. Isso. Né? Alta capacidade. Alta sensibilidade social, acho que é isso mesmo que chama, né? Aí a pergunta é, como você desenvolve? Você tem mais você tem mais sensibilidade social. De 0 a 10, sua sensibilidade social tá para quanto? A gente sabe como é que faz esse caminho, né? Então, essa é a história de trazer a psicanálise para dentro. A gente sabe como é que ensina isso, né? Porque tem a ver com transmissão, tem a ver com experiência, são coisas que a gente não... E não é comando.
Então, gente, todo mundo tem que ser autônomo. Sejam mais protagonistas, que é um pedido muito comum nas empresas. A pessoa não vai ser, porque não é um comando. Ela quer ser, mas ela não se sente. Então, ela precisa passar por um processo. Isso é outra coisa difícil no mundo de hoje, a ideia de processo, porque eu quero um resultado imediato. Eu preciso ser protagonista, eu preciso todo mundo protagonista aqui na minha empresa em 40 dias. Não vai ser em 40 dias. Então, é todo aí a gente vai trazendo esse olhar, que é um olhar mais profundo, é um olhar de processo, né? Mas também é um olhar novo, né? Tipo, uma palhaça, um psicanalista. Um olhar mais profundo, mais processo, mais trabalhoso e mais resultado. E a gente falou... É o principal, hein? Nossa, que é o que as empresas querem, né? E sobre esses processos, eu acredito que vocês tenham vários formatos de consultorias, né? Qual é o tempo, assim, que dura uma consultoria? Que pergunta! Difícil! Assim, a gente tem trabalhos que são palestras pontuais de 1 hora, 1 hora e meia, mas o que a gente curte pelo resultado são esses trabalhos que a gente começa a se aproximar da empresa, das pessoas que estão ali no RH, entender os problemas, os sofrimentos e poder ir trabalhando junto e construindo junto. Esses trabalhos às vezes duram anos, embora não com a frequência que a gente gostaria, porque depende muito dos ritmos da própria instituição. Né? Então, às vezes é um trabalho que começa, tem um start e aí passa muito tempo, aí depois tem mais eles começam a perceber os efeitos, aí a gente tem mais uma leva de trabalhos. E aí pode ser assim, 4 horas, 8 horas, 2 dias. A gente chama gente tem até de um design, trabalho, né? Assim, porque é uma questão de design para relações. Design para relações. Então, tem um desenho que precisa ser feito, né? Do ponto de vista bem prático, as pessoas se assustam mesmo. Então, às vezes, a primeira coisa que a gente faz é só a palestra. Né? Assim, mas você vai vestida de palhaço mesmo? Nossa, mas posso pôr a alta liderança, né? Então, tem um medo que é a alta liderança. Então, mas é um tipo de palhaço, é um tipo de trabalho bastante delicado. É o rir com, não rir de, né? Que então não tem a exposição. Ninguém vai ser, né, exposto, levado, chamado se não estiver junto. E aí, a empresa entende, né? E aí começa essa aproximação. E dependendo realmente da abertura, a gente vai fazer um desenho. Então, a gente tem histórias muito bacanas de clientes que estão com a gente há vários anos e que a gente vai... Porque é uma questão de cultura. E cultura precisa desse tempo. Então, às vezes, a gente já começa com uma equipe e essa equipe vai fazendo um processo. Agora a gente queria começar o mesmo processo com a outra equipe. Agora a gente... Qual que é o ideal? O ideal é você começar da liderança. Né? Então, a gente tem empresas que já começam da liderança. Então, a liderança vai passar por essa cultura e vai descendo, né? O que eles chamam do rollout, né? Vai fazendo um rollout para baixo. É maravilhoso, divino maravilhoso. Mas aí a gente também vai ter as dificuldades, essa coisa... em que ainda hoje, né, as empresas têm demora, assim, olha, pessoas, tudo pra gente é pessoas, people, né? Então qual é a verba para pessoas, né? Qual é a verba que você tem para as equipes? Então tem muita coisa assim. É curioso isso, né? Como se investe em tecnologia, equipamento e como falta investimento para pessoas, né? Sobretudo essas capacidades sociais. Né? E é algo que vai faltar cada vez mais. E vai se destacar cada vez mais quem tiver. E aí a gente está percebendo uma mudança mesmo. Então, assim, a gente começou a trabalhar com isso antes da pandemia. Durante a pandemia, a maior parte dos pedidos, dos trabalhos, assim, quase como que fechou soft skills e abriu saúde mental. Então, coisas bem, né? Então, muito ligadas. Aí acabou a pandemia, né? Então, acabou mesmo, certo? Mas os sofrimentos mentais continuam. Acabaram também os pedidos. A gente voltou a fazer o desenvolvimento de soft skills. Só que as duas coisas andam muito juntas, né? Então, e aí a gente vai vendo como está muito difícil, né? As empresas mais rápidas estão já fazendo seus projetos. A gente tem feito muita coisa com empresas mais ágeis, sabe? Assim, empresas que já falam, não, é por aqui, vamos já, então, fazer um processo. E está menos difícil de falar do processo. Porque, às vezes, vem assim, quero um team building. Team building é um negócio de 8 horas, Conta né? o que é o team building. O team building. Team building. Ai, tudo em inglês, tudo. Né? Nas empresas. Eu até, porque eu sempre sou, né? Meus amigos publicitários, que é tudo em inglês. Aí eu falo, tá, call. Tipo, vamos fazer uma call, né? Aí uma amiga falou, porque o pessoal de people. Aí ela falou, você vai dar risada, né? Tá.
É isso, people office. Então, é assim, in English, o team building. Não, o team building é, assim, sim, às vezes tem realmente a necessidade, assim, uma equipe que ela tá indo bem, ela não tem questão nenhuma, e eu não preciso... Não existe isso, tá? Mas, às vezes, é uma equipe que tá mais tranquila e precisa fazer uma coisa no fim do ano que seja diferente. Que seja diferente, não seja só assim, vamos fazer uma festa, uma coisa. Vamos fazer um trabalho de desenvolvimento. Tá. Quando eu falo fim do ano, é porque, às vezes, essa equipe tá tranquila só no fim do ano. Mas o RH, né? Às vezes fala os business partners em inglês, os BPs, né? Quando eles vão acompanhando de perto, eles vão fazendo um mapeamento. Essa equipe podia trabalhar com isso aqui, essa equipe está com essa questão. E aí eles chamam a gente para trabalhar uma questão pontual, né? Quero um team building que vá falar mais sobre autonomia, eu quero um team building que fale sobre feedback. A gente vai fazer, né? Agora um mais voltado para o feedback. Então, a gente vai... De novo, é o design, sabe? Sim. Um BP atento, né? Uma pessoa de RH que está com esse olhar atento, ela vai fazendo esses pedidos e a gente vai desenhando junto. Esse design para relações, vocês que criaram, já existia? Como que foi? Olha, podia existir em algum lugar, mas a gente falou como a gente podia chamar esse trabalho. E aí a gente deu esse nome, Vocês criaram uma profissão, designer para relações, né? Vocês podiam registrar. Vamos fazer uma lei, né? Para regulamentar, né? Designer para relações. Não vai ter regulamentação da psicanálise, mas de design para relação pode ter, né? Realmente. Tem uma ideia aí, né? Que é da gente fazer esse trabalho de design para relações visando uma emancipação do sujeito. Né? Diferente de muitos trabalhos de workshop, de RH, que vai tentar adaptar esse sujeito a um sistema que faz ele sofrer, a gente vai tentar ajudar esse sujeito a entender onde, na relação dele com esse sistema, ele pode melhorar, recombinar certas coisas, né? Para que ele possa não ser alguém que só se adaptou ao sistema e daqui a pouco vai voltar a ter sofrimento. E para que ele possa transformar né, o sistema. Então, o design para relações, ele busca atuar nesse lugar, né, de despertar. É claro que vai ter gente num workshop que não está interessado nisso e vai pegar só a parte técnica, adaptativa e vai ficar nisso mesmo. Mas existe sempre ali, como esse caso que eu contei agora há pouco, de alguém que vai falar, não, peraí, não é só vir trabalhar e bater ponto, né? Eu posso cuidar de mim nesse processo. E isso vai abrindo janelinhas e portas, vai fazendo uma expansão mental mesmo, né? Tanto que esse rapaz a gente nem encontrou na mesma empresa. Era a mesma equipe, mas eles foram para outro lugar. Né? Mas assim, Thaís, quando você for pensar assim, as empresas querem pessoas inovadoras, criativas e tudo mais, né? Mas você tem um sistema que ela quase que bloqueia a tua criatividade, essa capacidade. Aí, de novo, entra a história do palhaço, quer dizer, como é que a gente vai entender o que é inovação, o que é criatividade, etc., né? E também esse ponto do Francisco, assim, conforme eu vou me desenvolvendo, eu olho para o mundo de outro jeito. Eu saio do lugar da justificativa, que se eu não fiz porque meu colega, porque é outra área, eu tô aqui esperando. A gente precisa tirar as pessoas desse lugar, sabe? E não tirar, assim, daquele tipo, não, gente, se vira. É assim, que ideia que você tem? O que você faz para não ficar refém do outro, da área? O que você poderia ter feito? É tão mais libertador, assim, sabe? Não, eu não fico esperando, eu vou lá e tento. De novo, por que as pessoas não tentam? Eu tenho medo de errar, né? Então, que é a segurança... Como que é? Não, segurança psicológica. Então, se eu tiver segurança psicológica, assim, eu vou tentar. Eu não vou ser punida, eu não vou ser exposta, né? Então, por isso que a segurança psicológica ela é interessante. Eu sinto, por exemplo, a gente falou da alta sensibilidade social. Outro pilar é a confiança. Confiança é um negócio que todo gestor está buscando. Mas como você cria confiança? É por decreto? Gente, vamos confiar mais uns nos outros? A gente precisa confiar mais uns nos outros. Não vai. Não vai. Efeito, as histórias das pessoas. Ou então a pessoa combina, faz um team building super legal, um dia ótimo, que todo mundo vai lá, confia, sei lá, team buildings de natureza, sei lá, a gente confiou, cada um remou, etc, etc. Mas no dia a dia, né, volta o problema. Fulano pegou meu projeto, ciclano, eu já sei como é que fulano é, nunca fala o que está pensando, depois vai lá e conversa com o outro. Como você desmancha isso?
É muito difícil. No nosso caso, a gente tem resposta. Né? Mas aí que vem o tal do psicólogo com o psicanalista. Isso, porque eu vi que vocês trabalham com a familiarização do inconsciente, é isso? Explica um pouquinho o que é, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que Fala da metáfora. Sim, a gente... Então, essa descoberta do inconsciente, né, ela é fantástica. O Freud até coloca ela como a terceira ferida narcísica da humanidade, né? É lindíssima essa história. Então, haveria uma primeira ferida narcísica, né, que tirou a gente do centro do universo. Né? A humanidade acreditava que tudo girava em torno da gente. Né? O Sol girava em torno da gente. Ainda a Lua... tem gente que acha. Não está assistindo esse podcast. Não é nosso já público. Não vai gostar muito da conversa, né? Então, ele diz que essa é a primeira ferida narcísica. Não, humanidade, vocês não são o centro do universo, né? A segunda ferida narcísica, ela vem depois que Darwin diz assim, olha, a gente evoluiu de uma espécie animal, porque a gente achava que era feito por Deus diretamente. Bom, a gente perdeu o centro do universo, mas a conexão com o divino está aqui. Deus fez a gente, a imagem e semelhança. Aí vem um cara e fala assim, não, na verdade a gente desenvolveu de uma espécie primata, né? E a gente está aí tentando sobreviver, né? E a terceira ferida narcísica, ela vem quando a humanidade pensou assim, bom, a gente não é o centro do universo, a gente não veio direto de Deus, mas a nossa consciência, a nossa razão, ela é poderosa, a gente transforma a natureza. Aí o Freud vem e fala assim, poderosa nada, ela não manda em nada. Quem manda em você é o inconsciente. As suas escolhas pessoais, as suas escolhas profissionais, são todas definidas inconscientemente de alguma forma, e depois a consciência vai tentar te contar uma história, vai criar uma narrativa para você se acalmar com uma escolha que já foi feita previamente por alguém ou alguma coisa que te habita. Né? O Freud diz, o eu não é senhor em sua própria morada. Né? Eu não mando aqui nessa casa, quem manda é uma outra instância. Né? Então, a gente trazer essa notícia, né? Você entrar numa sala de engenheiros, pessoas mais treinadas na racionalidade, na consciência, né? E dizer para eles, olha, não é bem assim, não é uma coisa muito de imediato. Né? Então, você tem que ir familiarizando as pessoas. A gente usa algumas metáforas. Né? A gente traz um celular, por exemplo, para dizer, olha... O celular tem uma parte física, né? Se a gente fosse um celular, a parte física equivalente seria o nosso cérebro, sistema nervoso periférico. Então, o meu, o seu, o dela, é tudo igual, funciona do mesmo jeito. O celular também tem botão, tem tela, tem antena, as mesmas funções. Quando que o celular fica interessante? Quando eu coloco os meus aplicativos e a minha personalização aqui. Né? Então, eu estou introduzindo elementos de linguagem de programação para que eles se tornem interessantes, são os aplicativos. Eu tenho os meus, você tem os seus. No nosso sistema, é a nossa mente, não é o cérebro, é a mente. Então, seria como a parte linguageira da nossa existência, a parte simbólica da nossa existência. São os nossos softwares. Ele vai contar o meu nome, como que no meio da multidão alguém fala o meu nome, pode nem ser comigo, mas eu ouço, ninguém mais ouve. De onde vem essa identificação com o meu nome? Né? A minha história, os meus sentimentos, os meus valores, tudo isso é uma parte que você abre o cérebro para olhar, você vê a energia passando no neurônio, mas o que essa energia significa, a gente não sabe. Ainda não, né? Vai que... mais que vai ter sempre uma dimensão que é subjetiva, que é histórica, que as máquinas elas vão chegar com um olhar e não vão ver a outra parte, porque elas têm um olhar. Tá. Então, ninguém corre o risco da inteligência artificial. Substituir o psicólogo? Exatamente. Não vai ter. Ótimo. Não, pode ter, assim, uma inteligência artificial que faça uma triagem de pacientes, uma pré-triagem num serviço. Isso é possível, né? Com todos um dia eu acho que chega nesse ponto. Mas de substituir um analista... analista principalmente. Eu acho mais difícil, né? Agora, qual seria nessa máquina, né, no celular, tem uma linguagem de programação que a gente não acessa, né?
Eu posso usar o celular sem saber essa linguagem de programação. Claro. E a gente tem o inconsciente. Claro que é uma metáfora, não é equivalente, porque eu não vou reprogramar o inconsciente. Mas você pode aprender a fazer linguagem de programação, né? Posso lá, o sistema está aqui. O inconsciente, ele é secreto, invisível, inacessível. Você precisa de um analista para ir lá, entender o que está acontecendo. Eu vou fazer uma interpretação, nem uma leitura, uma transcrição, né? Então... Vocês até comentam de algo de programação que... A gente fala da linguagem de programação, né? Isso mesmo, a linguagem de programação. O que acontece? O inconsciente... Porque essa é uma grande notícia, né? Se a consciência mandasse em tudo, aquilo que você quer mudar em você, você mudaria. Fácil, né? Descobrir isso. Eu vou ficar fitness. Eu sei como eu faço para emagrecer. Por que eu não consigo? Não é? Olha, vou parar de fumar. Eu sei que eu quero, eu sei por quê, eu sei como fazer, eu sei quais são os passos, eu sei o que me derruba, então agora vai. E não vai. Então, isso que repete é porque realmente a consciência não está no controle ou no comando. Você tem alguma outra coisa. Então, a gente está numa empresa, volta lá na história da empresa. Combinamos que a gente vai fazer assim? Combinamos. Sai todo mundo falando, vamos ser colaborativos? Vamos. Vamos confiar. Vamos confiar? Por que passou da porta não acontece? É porque a gente não é só a consciência, não é só aquilo que a razão diz ou quer. Porque não é falta de vontade, isso não é por mal. O inconsciente não está aí para acabar com a gente. É só como funciona. Então, quando a gente fala, a gente sabe fazer, porque a gente precisa entender que isso está funcionando por trás. Por trás dos combinados conscientes, está funcionando uma outra coisa ali também. A gente precisa entender o que isso está fazendo a gente. Porque tem a mente, agora você me corrige, ó, palhaça, do indivíduo e tem a do grupo. Né? E um grupo também vai atuar de um jeito, né? Você fala assim, nossa, esse grupo aqui eu não estou conseguindo. Que é uma panelinha. Como que desfaz uma panelinha? É por decreto? Na escola, a professora assim, sentava. Né? Você senta aqui, o outro senta ali. E na empresa, como você faz? Você não vai trocar o pessoal de cadeira. Vou desmanchar essa panelinha. E a panelinha está te derrubando. Está derrubando o teu projeto. Então, como desfaz uma panelinha? Esse moço aqui sabe. Contrata em relações simplificadas. Pois é. Atenção, jovem. Né? O jovem que está ouvindo a gente, fazer análise, ainda mais no mundo de hoje, com a juventude de hoje, com as circunstâncias que a juventude foi posta, é um atalho, é uma economia de tempo. Né? Assim, é um atalho mesmo porque você para de pegar caminhos que você já sabe que não vai dar certo e pega assim mesmo. Né? Tá. Nesse sentido, você economiza tempo de vida, você consegue fazer escolhas que te trazem menos sofrimento, ou que te poupam de certos sofrimentos, né? E eu acho que é uma juventude que a gente tem hoje que depende muito, vai precisar recorrer muito à análise, não porque essa juventude tem algum problema, mas porque o mundo está muito desafiador. O mundo tem um problema para a juventude. A gente está deixando muito problema, né? Sim, a juventude que são os nativos digitais, né, que se diz, né, essa geração Z, é uma geração que tem um desafio estrutural da vida. Assim, eles lidam com telas e celulares o tempo inteiro, e a gente estava falando do palhaço, do brincar, né? Horas de tela são horas reduzidas de tempo de brincadeira concreta, com objetos materiais, né? E o brincar tem, né? O Winnicott traz isso. Ele ajuda, de alguma forma, a estruturar a relação da criança com a realidade, mas a relação da criança também com a realidade psíquica. Né? Na medida em que a criança aprende a resistência de uma pedra, da diferença da resistência de uma pedra e da resistência de um algodão, ela entende alguma coisa que fala do mundo interno dela, né? De resistências e possibilidades de relações mais macias, né? Com as coisas, com as pessoas, com ela mesma, que uma tela de celular vai trazer talvez o conceito do que é a pedra, a ideia, a imagem da pedra, mas você enfrentar a resistência da pedra só na realidade mesmo. Né? E eu acho que isso vai causando uma fratura na relação
das pessoas com o mundo e com as outras pessoas. É uma fratura da ordem, de alguma maneira, de uma ordem que ela é traumática. Né? Porque qual é em última instância, assim, reduzindo muito, o que um trauma provoca? Né? Ele provoca uma ruptura com algum dado da realidade. Né, alguma situação da realidade. O trauma, alguns autores vão trazer que o trauma ele se constitui na base do desmentido. Você tem uma experiência na realidade e alguém desmente isso, diz para você, o que você está sentindo dessa experiência não vale. Essa experiência, aliás, nem existiu. Você está falando é uma grande viagem. Isso gera um conflito interno, né? Porque, de alguma forma, uma criança traumatizada, ela entende que alguma coisa no que ela viveu não pode. E ela fica com uma experiência de vida incompatível com aquilo que tem autorização. Né? Essa cisão, essa quebra, ela gera um trauma, um trauma patológico, não é nem um trauma que vai estruturar, não, isso vai virar um não dito, vai virar alguma coisa. E a sociedade como ela está estruturada hoje, ela estrutura para a gente perder as referências da realidade. Né? Então, o que são as fake news? Nossa. As coisas mais básicas, assim, a Terra não é plana. Isso é um dado de realidade. A Terra não é A Terra não é redonda. A Terra é plana. Isso é um dado de realidade, isso é algo que organiza a nossa relação com o mundo. Então, existe todo um espectro político de forças que estão aí interessadas em fazer com que as pessoas percam as referências, que vão dizer, a Terra não é redonda, você está viajando, a Terra é plana. Isso é traumatizante. Então, é uma geração que vem num mundo que tem menos brincar, que tem mais experiências traumatizantes, enfrentou a pandemia, que altamente traumatizante também, mas não é só a pandemia que traumatiza no mundo de hoje. São as mentiras, são as fake news, são as bolhas. A ansiedade, a eco-ansiedade. Eco-ansiedade total. O que são as bolhas das redes sociais? E a gente vê que os jovens... É uma juventude muito plural, né? Muito diversa. Sim. Né? A gente não consegue categorizar como categorizava as juventudes das gerações anteriores, assim, é de esquerda, é de direita, é religioso, é ateu. Não, as pessoas elas podem ser várias coisas ao mesmo tempo e elas, às vezes, muitas que para a nossa geração talvez seja contraditório. Ali naquela bolha, ela faz sentido. E a bolha é uma forma de sociabilidade que também te descola do mundo. Porque você ouve pessoas que dizem aquilo que você quer ouvir e você reproduz aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, a gente não tem a alteridade, a gente não tem a diversidade, a gente acaba se isolando num sistema de crenças que nem sempre vai encontrar nas instituições, na ciência, na relação com o outro, algo que dá critérios de organização, termos de referência comuns para a gente poder lidar. A própria experiência, né, que o indivíduo tem hoje, sobretudo os jovens de hoje, vivem. Quando a gente traduz experiência para o alemão, a gente tem duas palavras. Né? Isso que em português é uma coisa só. No alemão, eles têm uma palavra chamada Erfahrung e outra chamada Erlebnis. E tem um pensador, né, o Walter Benjamin, que traz esses conceitos para pensar a nossa relação com a tecnologia, inclusive. Uau. E ele vai dizer que o mundo ele vai produzir cada vez mais Erlebnis. O que é Erlebnis? É a experiência do indivíduo isolado. É o metrô, todo mundo aqui, assim, sabe? Todo mundo no ônibus, no metrô, no celular. Isso. Né? E o indivíduo isolado, diferente da Erfahrung, que é a experiência coletiva. Então, quando a gente viaja junto, a gente tem uma Erfahrung. Então, ou a gente sai melhor amigo, ou a gente não quer se ver nunca mais. Porque a gente esse é um bom teste, né? Para amizade. Né? Mas é isso. A Erlebnis, ela produz um efeito. Ó, a Erfahrung produz um efeito subjetivo de referência ao outro. Tá. Eu posso não querer te ver, mas é em referência a você e não a alguma coisa que me falaram de você, que a bolha faz. Que ótimo. Né? Isso. Na Erlebnis, você perde referência da memória e da palavra comuns, referência da importância coletiva do seu trabalho,
Então, a pessoa que passa o dia inteiro preenchendo planilha e não entende para que serve aquilo, ela pode ter muito mais sofrimento e questões existenciais com o trabalho dela, porque ela chega em casa, fala para o filho, pergunta, o que você faz no trabalho, pai? E ele diz, eu preencho planilha. Não brilha o olho. Mas se essa planilha ele preenche, porque lá na ponta sai um foguete, ele pode dizer para o filho, falar. Eu construo o foguete. E o brilho do olho, e ele vai se sentir admirado. Mas as pessoas perdem, na Leibniz, elas perdem essa referência coletiva. Que é o Fordismo, né? Lá... Isso, mas a gente está vivendo isso de forma muito massiva. Entendi. É diário, né? Agora, não é só no trabalho. Você já trabalha com alguma coisa que está no bolso, né? O seu material de trabalho e tudo. E tem muita gente que vai entrando no mercado de trabalho agora e vai poder fazer tudo do celular, de casa, de algum lugar, isolado. Sozinho, né? Então, sozinho. De novo, o grupo, a coletividade, essas histórias compartilhadas. Aí também entra muito team building, né? Tem muita gente, muito cliente que tá todo mundo, cada um num lugar, o ano inteiro. E não é ser contra uma coisa ou outra. É o que é a realidade, mas entender né? O que tá como acontecendo. que essas novas realidades vão impactando as pessoas e vão constituindo subjetividades. E a subjetividade do jovem hoje ela é permeada por todas essas questões. Então a gente precisa muito ajudar o jovem. Isso que, né, a gente faz aqui, a pensar nas profissões, a pensar no que isso coloca ele no mundo. Né? As escolhas dele colocam ele no mundo e trazem consequências. Uma característica da Leibniz e uma característica que a gente observa muito na clínica, né, hoje em dia, é uma perda de percepção de consequência. É como se a vida fosse feita de presentes em sequência. Tá. Então, o que eu faço aqui agora não se comunica com o que vai acontecer daqui a meia hora. Daqui a meia hora é uma outra presença, sem conexão com outras questões. Então, às vezes a gente precisa ajudar o jovem a entender relação causal de tempo e efeito das ações dele para que ele se responsabilize. Né, pela vida dele, e para que ele possa tomar a rédea. Eu estou falando responsabilizar, não no sentido de culpar alguém, mas no sentido de dar autoria para a própria vida. Né, para que esse jovem ele possa ser autônomo, ter liberdade e possa ser autor da própria história, escrever com os próprios punhos essa história. O mundo não está ajudando isso, né? Não, então o mundo vai fazer o menos. Contrário, está jogando contra essa história. Eu estava lembrando uma história aqui, quando você estava falando, o que era? Não lembro. Não posso te ajudar. E eu acho que tudo isso que vocês têm falado, o que quem está ouvindo agora, assistindo a gente, pode pensar a primeira coisa, qual profissão eu vou seguir, né? Porque eu acho que isso pode ajudar a criar uma realidade que tenha mais proximidade com quem ele realmente é, né? Escolha de uma profissão precisa estar profundamente atrelada com o desejo. Né? Então, nesse sentido, a análise vai ajudar muito a você assumir o seu desejo e pagar o preço por ele. Porque a gente quer o desejo, mas a gente não quer pagar o preço. Eu me lembro quando eu decidi que ia fazer psicologia, no fundo era o que eu mais queria mesmo, eu achava mais difícil de passar, né? Mas passei. Mas quando eu fui fazer psicologia, muita gente veio falar comigo, mas psicologia não dá dinheiro. É profissão de quem vai passar fome. Muita gente deve ver isso. De várias profissões, né? Não, de palhaço, então. Eu ouvi, você vai viver do quê, né? Exato. Mas as pessoas consideram só uma dimensão muito prática da realidade, de mercado e tal, e desconsideram o desejo. O que eu não tinha como explicar para as pessoas é que eu tinha desejo suficiente para superar os obstáculos e ser consistente na minha trajetória. Né? E é isso que me traz até aqui. E hoje, todas essas pessoas que falaram que eu não ia ganhar nada, eu acho que eu posso, me comparando, dizer que eu estou bem. Tá bem, pago minhas contas, pago meus boletos, né? Eu não tô mal, né?
Eu lembrei o que eu ia falar que tem a ver com isso, porque a gente estava falando de fazer análise, né? Nessa transição, por exemplo, que eu fiz nesses 7 anos, teve muita gente duvidando. O que você vai viver? Como assim você vai ser palhaço? A hora que eu decidi ser palhaço, porque quando eu fui para sustentabilidade, até que meio normalzinho, né? Mas eu deixei propaganda num lugar muito bom, assim. Então as pessoas, mas você era diretora de agência, era diretora geral, mas como assim? Eu tinha sido convidada para ser presidente da agência. Nossa, como assim? Mas eu tinha uma construção em mim, dessa coisa do desejo, não, mas é que eu estou querendo fazer outra coisa. E a dúvida que a sociedade vai te impor, né, e me impôs, ela foi... não é que eu não fiquei em dúvida, não é que as pessoas não me assustaram, mas eu ia lá na minha análise, né, e falava, gente, estou assustada, mas é o que eu quero, né? Então, eu acho que é essa construção. É que eu lembrei que uma vez, né, nessa coisa de mudança toda, eu fui convidada para participar de um workshop bem grande de uma consultoria internacional em digital. E era uma coisa caríssima. Eu fui como convidada mesmo, $4.000 por pessoa, 3 dias de masterclass, não sei o quê. E eu entrei bem pianinho, porque eu falei, nossa, eu sou palhaça, né, publicitária, não entendo nada de digital, tinha muita gente. E aí eles iam fazendo toda uma análise do mundo, dando ferramentas, contando o que estava acontecendo, como ia ser o futuro. Quando acabaram os 3 dias, eu pensei, eu sou a pessoa mais preparada nessa sala para lidar com esse mundo, mesmo sem saber de dígito. Porque, no fundo, a questão não era o dígito, como é que você vai se adaptar às novas profissões, como é que você vai se transformar, como é que você vai se relacionar, porque o mais importante vai ser o relacionamento. Então, nesse sentido, quando ele fala fazer análise vai te adiantar muita coisa, é quase como se fosse um paralelo. Né? Em paralelo à sua busca profissional, busca o trabalho sobre si. Porque isso vai te ajudar, e você pode buscar quando você quiser, pode errar quando você quiser, porque você está mais fortalecido, né? E o curso de palhaço também pode ajudar. Muito. Recomendo sempre para todas as pessoas. Não dá para fazer nada sem estudar, né? A inteligência artificial pode fazer o palhaço. A gente fez outro dia um vídeo da Consuelo, onde ela não foi gravada, onde o texto não foi a gente que fez, foi inteligente para testar isso. Fizemos. O básico, a inteligência artificial vai entregar. Então, tem que estudar, tem que se especializar mesmo, porque... Não, mas eu quando eu fazia terapia, comecei a fazer com 19 anos. Porque eu tive uma depressão com 17 para 18 ali, e aí eu comecei a fazer terapia. Isso já foi me ajudando muito. Quando eu entrei na aula de palhaço, eu falei, nossa, vou parar a terapia. Eu parei mesmo, porque eu falei, isso aqui é muito terapêutico, muito legal, tô me descobrindo, papapá. Passaram-se mais 10 anos e eu voltei para análise, porque cada coisa tem o seu papel, cada coisa tem o seu lugar, e às vezes sabe? tem o seu tempo também, naquele momento. Né? Então, assim, o palhaço vai ajudar muito, mas tudo que a gente faz para se autoconhecer vai ajudar, né? Então, eu acho que nesse sentido, a aula de palhaço é muito autoconhecimento, liberdade, diversão, tudo que eu já falei, e a análise é para conversar com o teu inconsciente. Aquilo que está ali te buzinando e às vezes te derrubando. Nossa, amei. Eu vi alguns depoimentos de pessoas que falaram, nossa, vocês 3 são ótimos. Porque são vocês 2 mais a Palhaça Consuelo. Então fala um pouquinho sobre a Palhaça Consuelo pra gente. É esse outro lugar, né? Eu sempre falo, a outra que habita esse corpo. É o jeito que eu encontro para explicar, porque ela está aqui, habita mesmo, mas são coisas diferentes, né? Não é uma personagem, todo mundo que trabalha com isso tem dificuldade de fazer essa explicação, né? Não é uma... vou fazer, né? Põe sua fantasia de palhaço, é engraçado, né? Porque... para mim não é uma fantasia, né? Tô fazendo uma roupa nova e, meu Deus, é uma roupa nova de outra cor, que difícil, né? Qual que é a cor? Por que eu uso sempre essa cor, essa roupa há milhões de anos, né? Então, é um processo, assim, também, né? Mas é quase como se fosse um portal, né? Assim, eu vou e a partir daquele portal eu tô mesmo em outro lugar, eu me relaciono com o mundo de outro jeito e com as pessoas de outro jeito, né? É um facilitador. Agora, tudo que eu faço para fora serve para dentro, né? A Consuelo me ajuda muito. E foi imediato? Assim, você entrou no curso de palhaço e a Palhaça Consuelo já surgiu ou foi... Então, foi quase imediato, num sentido que era um curso de 3 meses, né? Então, chega uma hora que você é batizado. Tem o seu momento ali de batismo.
A maioria você é batizado. Tá. Tem alguns palhaços, acho que mais atualmente eu tenho ouvido, eu escolhi tal nome, mas em geral você ganha o nome ali. Então eu ganhei meu nome de Consuelo, e aí foi, então chama Consuelo. Gostei, porque eu sempre dancei flamenco, adoro a Espanha, então Consuelo. E aí a Consuelo fala sempre um ombro amigo, né? Porque é consolo, né? Consuelo. Ai, que então, demais. sempre um ombro amigo. Mas aí ela foi virando algo mesmo, era só uma coisa de aula, né? Então, na aula existia aquela história. Eu falei, eu quero sair de Consuelo, eu quero estar na rua, né? E já teve alguém que foi fazer curso de palhaço, que você sabe, assim? Que vocês deram alguma palestra? Muita. Começou primeiro os amigos. Vai virar análise ou vai virar palhaço, né? Não, eu sempre falo, você não precisa virar palhaço para mudar tudo na sua vida, né? Porque as pessoas assustam, porque acho que é isso, né? Análise, será que eu vou descobrir então que eu quero mudar? E aí, será que eu vou ter que fazer esse esforço? Não fica com medo. É bom, é prazeroso, é tudo muito gostoso. Mas sim, muita gente, muitos amigos, no começo eram muitos amigos, mas sempre acaba o curso, sempre tem alguém que fala, queria retomar, alguém que já fez. É legal que palhaço é uma coisa mais comum. Vem alguém de ladinho e fala, sabe que eu trabalho no hospital de palhaço? É bem legal, assim. É verdade. Muita gente começa por ONG. Eu comecei por ONG, foi assim. Qual ONG que foi? Eu comecei na Operação Arco-Íris. Tá. Então. E que é palhaço de hospital também, né? Atendia 5 hospitais. Mas era isso, assim, onde eu vou ser palhaça, né? Então, claro, antigamente ou em outro momento, ou outro tipo, você vai ser no circo, mas cadê o circo? Na cidade, né? Exato. Tá lá no Anhembi, lá um circo. Então, o hospital, né, essas ONGs são incríveis nesse sentido. E a Operação Arco-Íris hoje é uma ONG que faz formação mesmo de palhaço. Para trabalhar, você precisa estudar. Exatamente. Não, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Assim, eu estudei muito. Estudei no Brasil, estudei fora do Brasil, sabe? Muita aula, continuo fazendo, sabe? De palhaço. É. Porque eu vi que você fez uma pós super legal em jogos cooperativos. Jogos cooperativos. Hoje ela chama Pedagogia da Cooperação. Gente, eles mudaram o nome da pós, que eu achei a coisa mais acertada, assim, fui muito favorável, inclusive, a isso, porque é uma pós realmente para você entender, né, o que teria se não tivesse um sistema competitivo, que tipo de coisa a gente teria, né? Então, é uma pós bem bacana, a gente usa bastante coisa no nosso trabalho, é bem legal mesmo. Deve sabe? ampliar muito. E eu fui só porque chamava jogos cooperativos, falei, vou aprender outros jogos, né? Não só jogo de palhaço, vou aprender os jogos cooperativos. E aí abriu-se um portal também, assim, muitas coisas. Eu tenho pelo menos 5 amigas que fizeram essa pós por minha causa. Vocês influenciam de tanto todo que eu indico. mundo, O que eu gosto, todo mundo. que eu gosto, eu realmente fico tentando levar as pessoas, né? Gente, a gente já chegou aqui ao final da conversa. Foi uma delícia. Legal, que bom, obrigada. Eu quero que vocês deixem as redes sociais de vocês, para caso... É geralmente empresa, né, que entra em contato com vocês para fazer... Geralmente exato. Ou empresa ou escola, de repente, né? De repente a gente influencia umas escolas aqui. Então, a gente está nas redes como Relações Simplificadas, em todas as redes, no Spotify. O canal no YouTube, eu acho que é a coisa mais importante de falar aqui, porque são 300 vídeos, né? Eu diria que metade deles é mais saúde mental. Então, a gente tem vídeos sobre medo, luto, estresse, depressão, ansiedade, né? E a outra metade é para a gente trabalhar melhor. Então, confiança, grupos, escuta, desencontros, né? São alguns dos temas. A gente acabou de fazer 2 séries bem interessantes. Uma sobre o livro do Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano, Sociedade do Cansaço. Por que essa série é interessante? Porque fala um pouco de como o mundo está hoje e o quanto a gente precisa dar um tempo, pausas, a importância da contemplação, né, que não é valorizada nem nada. Então, isso é muito legal. A outra série que a gente fez, que é bem interessante, é sobre a inveja. Que legal. Esse assunto que só o outro sente, menos eu, né? Meu vizinho que sente inveja de mim, mas eu nunca sinto. E é importante, né? Porque ela tá aí, é um mundo também, ele tá meio desenhadinho para fazer a gente sentir cada vez mais inveja. É o mundo da comparação. Nossa, né? Eu brinco social. Do que você está sofrendo, de comparação, porque eu não estou tão bem. O outro está melhor. O outro está melhor, eu não estou, né, no lugar que o outro devia estar. Então, a gente tem que entender que ele está desenhado para fazer. Que a partir da inveja, o que eu vou fazer? Né? Eu vou consumir mais, eu vou tentar.
Só que a gente está preocupado com que você vai tentar derrubar o outro, porque a inveja faz isso. Então, tem três capítulos, 3 episódios, e um deles é a inveja no trabalho, que isso é uma coisa que também as pessoas vão enfrentar e que é muito pouco falado. Então, o canal tem um monte de assuntos legais para as pessoas. Né? Relações simplificadas no YouTube e em todas as outras redes. Relações simplificadas, gente, porque não tem relações perfeitas. Ótimo. Certo? E tem o Insta da Palhaça Consuelo também, não tem? Ah, tem um Insta da Palhaça Consuelo. Ele é todo meme. É meme para você se divertir, para você se relaxar. E aqui, entre nós, eu vou dizer que não é a Palhaça Consuelo que faz o Insta da Palhaça Consuelo. Ó, aqui o moço que escolhe. Nosso grande editor aqui. Enfim, mas é um Insta legal, só para você se divertir, assim, para deixar... Consuelo _sim. Isso, tá Consuelo _sim. Esse é o único que não é relações simplificadas. Consuelo _sim, para você relaxar um pouco, desestressar. E seu Insta como psicanalista, não sei se você está aberto para... Francisco, está aberto. Com relação a isso que a Nina contou, né, do canal, de ter muitos vídeos sobre saúde mental, essa é uma questão importante dessa geração mais jovem, né? Tem um número que é triste, porque a gente vê que tem uma coisa boa do mundo, de 2000 para cá, tem menos suicídios. Mas entre os jovens está aumentando. Né? A gente vê muitas questões de saúde mental, muitos desafios, e eu acho que isso tem um impacto profundo na hora do vestibular, na hora de tentar o primeiro emprego, o primeiro estágio, na hora de enfrentar uma universidade, que não é só passar. É aguentar uma instituição dura, muitas vezes, com professores violentos até, né? Porque eles tratam de forma dura, uma forma que às vezes a pessoa não está preparada para... E isso vai preparando para a vida, mas também são situações que às vezes não são legais da gente enfrentar, e elas estão aí no mundo, elas não deixam de existir porque a gente acha que não tem que ser. Né? Então... a importância, né, do cuidado com a saúde mental. O que eu queria dizer, assim, apressa-te lentamente, né, porque existe toda essa pressão de você fazer um vestibular sabendo o que você vai fazer para o resto da vida, ou decidir o que você vai fazer para ganhar dinheiro. Isso tem que virar uma profissão, isso tem que garantir para sempre. Bota uma pressa e uma pressão num mundo que já é acelerado. Né? Então, eu acho que é uma juventude que enfrenta a aceleração do mundo e a pressa. Né? A sensação de estar sempre atrasado. Isso da inveja é um pouco isso. Você olha no Instagram, todos os seus amigos estão mais bem-sucedidos. Está todo mundo... eles não comem arroz e feijão. Eles comem obra de arte. Os pratos que eles postam são umas coisas que dá vontade de ficar admirando. E não de comer. Né? Ainda pensar que a pessoa come aquilo. Eu morro de inveja. Elas estão no Caribe. Elas estão não sei aonde. O trabalho delas é num lugar maneiríssimo. E eu aqui, camelando, né? Lendo um livrinho. Então, isso tudo coloca sobre nós uma sensação de atraso muito violenta. É uma das maiores violências do mundo hoje. E a gente começa a querer essa pressa em tudo que a gente solicita do mundo. Então, quando a gente vai buscar um tratamento de saúde mental, a gente quer resultado rápido, logo. Mas o mundo interno, ele obedece a um outro tempo que não o do relógio. Então, apressa-te lentamente é um pouco isso. Confia no processo. Encontra alguém bacana para fazer uma terapia, alguém que seja sério, alguém que, né, cuide de si também. E vai se cuidar sem pressa de ter resultado. Porque até quando tiver resultado, a gente só percebe depois que os resultados já apareceram, né? Então, é preciso ter muita tolerância consigo mesmo hoje em dia. É muito difícil você decidir não produzir, não acelerar para cuidar de si. E talvez essa seja a coisa mais preciosa que o jovem pode fazer, é cuidar de si nesse processo de entrada no mundo do trabalho, porque isso vai pavimentar uma relação consigo mesmo que depois vai se refletir na relação com os outros. Né? Então, acho que é por aí.
Ai, gente, obrigada. Amei a conversa. A gente que agradece. Nossa, aprendi demais. E eu acredito que todo mundo aqui tem aprendido também. Tomara. E a gente também tá no YouTube, Geração Curto Circuito, no TikTok, Instagram, Geração Curto Circuito. Tá em Spolimene também, TikTok, Instagram. E vocês também podem assistir aos talks que a gente fez aqui na Exposier, em Sumaré e no Tocantins. A gente foi para 2 cidades do Tocantins, que a gente foi conversar presencialmente com os jovens, por meio da Lei Rouanet também. E com patrocínio da CNH e do Covabra. Então, foi super legal. É legal também estar presente, né? A ideia inicial foi a gente fazer algo online. Aí depois a gente falou, não, é legal a gente ir lá conversar com os jovens. Aí a gente os jovens precisam dessa presença. E por falar em Rouanet, comentem sobre o projeto de vocês que está aprovado, caso alguém queira... Então, a Semana da Cultura Psi, versão presencial, seriam mesas, né? Então, o artista, o psicanalista, mediados pelo Francisco, a Palhaço Consuelo. E ele está aprovado no artigo 26, que é um artigo meio cultura, meio projeto. Então, é isso. Se alguém se interessar, Relações Simplificadas, @relaçõessimplificadas.com.br. Esse, inclusive, é um projeto que a gente desenhou, levando em consideração a ida escolas, o desenvolvimento da arte junto com... Sim, para trazer com um jovens. resultado para o debate. Isso, perfeito. Obrigada, Brenda, Lu, Isa. Obrigada a todo mundo, queridas. Gente. Então, valeu, tá bom. Um Nina, beijo, Francisco. viu? Beijo Obrigado. pra vocês. Tchau, tchau.